E aí, galera do Mitos, beleza? Hoje eu vim trazer para vocês uma história que vai fazer vocês pensarem 2 vezes antes de adotar um cachorrinho. Principalmente se ele for filho do Loki. Fique até o fim e surpreenda-se com o vídeo de hoje. Imagina só, você é um deus nórdico, tá de boa no seu Asgard, quando descobre que o Loki teve uns filhos com uma giganta. E um deles é um lobo que cresce mais rápido que conta de luz. Esse é Fenrir, o terror dos deuses e o pesadelo de todo adestrador de cães. Mas calma, que a história fica ainda mais bizarra. Os irmãos dele são uma cobra gigante que abraça o mundo inteiro e a própria rainha do submundo. Família normal, né? Só que o Fenrir era tão grande e assustador que os deuses começaram a ter pesadelos com ele ainda filhote. E vocês acham que os deuses fizeram terapia para lidar com esse medo? Nada. Decidiram prender o bichão com uma corrente mágica chamada Gleipnir. E olha só do que ela era feita. Barba de mulher. Sim, isso mesmo que você ouviu. Raízes de montanha e respiração de peixe. Eu sei, não faz o menor sentido, mas é mitologia nórdica, galera. O único deus que teve coragem de chegar perto para alimentar o Fenrir foi Tyr, mas isso custou caro. Literalmente custou uma mão, porque o lobo, irritado com a traição, arrancou a mão dele fora. Nota mental: nunca alimente um lobo gigante irritado. Mas espera que tem mais. No Ragnarök, o fim do mundo nórdico, Fenrir vai se soltar e fazer um lanchinho especial, o próprio Odin. E como se não bastasse, os filhos dele, Skuld e Hati, vão sair por aí perseguindo o sol e a lua. É tipo um encontro familiar bem caótico, só que em escala apocalíptica. Fenrir virou tipo o símbolo universal do lobo malvadão em várias culturas. Quando alguém pensa em lobo monstruoso, pode apostar que tem um dedinho ou uma patinha do Fenrir na história. E por hoje é isso, pessoal. Qual será o próximo ser mitológico que vai fazer o Fenrir parecer um cachorrinho de apartamento? Ah, e antes que eu me esqueça, qual ser mitológico vocês querem ver no próximo vídeo? Deixe nos comentários e vamos ao próximo da lista de hoje. E aí, estão preparados para isso? Agora vou contar para vocês sobre uma criatura que faria qualquer aplicativo de encontros parecer fichinha. Apresento a vocês a Impusa, a maior catfish da mitologia grega. Imagina só você, viajante cansado, andando sozinho à noite, quando de repente aparece uma mulher linda. Mas calma lá, antes de começar a chipar, deixa eu te contar o resto da história. A Impusa era tipo aquela pessoa que não se decide qual filtro usar na foto do perfil, sabe? Ela podia mudar de forma quando quisesse. Numa hora estava ali, toda produzida. Na outra, bum, virava um monstro horripilante. E olha só que peculiar. Ela tinha um pé de bronze e outro, bem, vamos dizer que o outro pé dela não era algo que você gostaria de ver num primeiro encontro. Podia ser de animal ou algo ainda mais nojento. Mas a cereja do bolo é que essa figura era uma enviada especial da deusa Hécate, tipo uma funcionária do mês do Reino das Sombras, com a missão de meter medo em viajantes desavisados. E não para por aí. A Impusa era aquela amiga que sempre tá com fome, só que o cardápio dela era meio diferente. Digamos que ela preferia um delivery mais humano. Você entendeu, né? Ela era tão boa em enganar que podia até virar diferentes animais. Tipo um TikToker com milhões de filtros diferentes. E foi tão marcante que acabou inspirando as histórias das lâmias depois. Sabe aquele ditado, à noite todos os gatos são pardos? Então, no caso da Impusa, à noite todos os perigos são reais. Ela estava sempre por aí, especialmente em noites de lua, fazendo aquele terror básico. E antes que alguém confunda, não. Ela não era vampira. Embora muita gente tenha feito essa confusão ao longo dos séculos, digamos que ela era mais versátil no departamento do terror. E aí, ficou com medo? Pois saiba que tem muito mais. A seguir, vamos conhecer Amit, outra figura que vai fazer você repensar seus conceitos sobre o que é assustador. Só um aviso: não aceitem encontros noturnos com desconhecidos.
principalmente se um dos pés parecer meio suspeito. Estão gostando do vídeo, fãs de Mitos Dark 4.0? Aproveita e já deixa o like. Bora conhecer uma criatura que faria qualquer egípcio antigo tremer na base. E não é aquele seu tio chato que conta a mesma história todo Natal. Imagina só você morrer e descobrir que tem uma criatura esperando para te julgar, que é tipo um Frankenstein mitológico. Cabeça de crocodilo, corpo de leão e bumbum de hipopótamo. Pois é, essa é Amit, a devoradora de almas. E acreditem, ela não ganhou esse apelido por ser vegetariana. Mas calma, ela não era uma deusa não. Era mais tipo aquela fiscal chata do condomínio, só que em vez de multar seu carro mal estacionado, ela devorava sua alma se você não passasse no teste de moralidade. Nada pessoal, só negócios. E olha que interessante. Enquanto a galera toda no Egito Antigo tinha seus templos, oferendas e festas, Amit estava lá, de boa, sem querer biscoito de ninguém. Ela tinha um trabalho e fazia ele direito. Ficar do lado da balança de Maat, esperando para ver quem ia ser o próximo petisco. Sabe aquele medo de ser esquecido? Então, os egípcios tinham pavor da segunda morte, que era basicamente quando Amit devorava seu coração e você era deletado da existência. Tipo quando você apaga aquela foto vergonhosa do Facebook, só que muito, muito pior. E o mais sinistro, ela não aceitava suborno nem propina. Não adiantava tentar oferecer um pedacinho de carne ou fazer aquela promessa que você nunca vai cumprir. Amit estava ali para fazer o trabalho dela e pronto, sem conversinha. Imagina só o terror. Você morre, chega no além-vida todo esperançoso, aí descobre que tem que passar por um julgamento com uma criatura que parece que foi montada com peças sobressalentes do zoológico. E se seu coração pesasse mais que a pena da verdade, bem, digamos que você virava o lanche da tarde. Mas pensando bem, talvez Amit fosse só uma incompreendida. Afinal, alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? E convenhamos, com aquela aparência, dificilmente ela conseguiria um emprego em qualquer outro lugar. E por falar em criaturas assustadoras que fazem a gente agradecer por estar vivo, o próximo que vamos conhecer é Jorogumo, uma figura da mitologia japonesa que vai fazer você repensar sua relação com aranhas. E lá vamos nós. Estão preparados, seres das sombras? Essa é uma das criaturas mais interessantes da mitologia japonesa, a Jorogumo. E não é aquela aranha que você encontra no banheiro de madrugada. Imagina só, você está andando tranquilamente por uma floresta japonesa, quando de repente encontra uma mulher extremamente linda. Mas calma lá, antes de você começar a pensar besteira, deixa eu te contar uma coisa. Essa mulher, na verdade, é uma aranha gigante disfarçada. Pois é, meus caros, a Jorogumo é uma yokai que literalmente significa aranha sedutora. E olha que criativo, ela usa sua forma humana para atrair suas vítimas. Mas não é só isso não, essa danadinha tem truques na manga. Quer dizer, nas patas. Ela é conhecida por criar teias invisíveis, sim, invisíveis, para prender suas vítimas. E adivinha onde ela mora? Próxima a rios, cachoeiras ou em florestas isoladas. Basicamente todos aqueles lugares que seus pais te disseram para não ir sozinho. Mas a Jorogumo é expert em marketing pessoal. Às vezes, ela aparece cuidando de crianças só para parecer mais convincente. É tipo aquela pessoa que posta foto com um cachorrinho no perfil do Tinder, só que muito mais perigoso. E como se não bastasse, essa aranha tem poderes de líder. Algumas lendas dizem que ela pode controlar outras aranhas menores. É tipo uma CEO do mundo das aranhas. Só que ao invés de lucros, ela busca... Bem, você já entendeu. A Jorogumo é tão temida no folclore japonês que virou símbolo do perigo do desejo. É aquela história. Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes, é uma aranha gigante querendo te transformar em lanche.
E por falar em histórias assustadoras, na sequência vamos conhecer Supai, mais um ser das trevas que vai fazer você pensar 2 vezes antes de sair por aí sozinho. Então não percam. Aqui é o Mitos Dark 4.0, onde as lendas ganham vida. Ou melhor, onde elas tentam tirar a sua. Se não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve. Vamos falar de um dos deuses mais temidos da mitologia inca. Já pensou em um deus que é tipo aquele chefe que todo mundo tem medo, mas precisa agradar? Então, apresento a vocês Supai. Imagina só um cara que é basicamente o dono do subsolo, tipo um síndico do mundo dos mortos, mas com poderes para causar terremotos. Supai era o rei do Ucu-Pacha, que é tipo o porão do universo inca, só que bem mais sinistro. E sabe o que é mais doido? O cara era tipo um personagem com moral ambígua mesmo. Numa hora tava lá protegendo a galera, na outra tava causando o caos. É tipo aquele amigo que você nunca sabe se vai te ajudar ou te zoar. Os incas eram tão ligados nele que faziam oferendas com folhas de coca e xixa, uma bebida tradicional deles. Era tipo um café com o chefe, só que bem mais místico. Mas aí chegaram os espanhóis e, como sempre, fizeram aquela confusão básica. Ah, é um deus do submundo, então é o capeta. E foi assim que nosso amigo Supai acabou sendo transformado no diabo da América do Sul. Mas calma que a história não acaba aí. Até hoje, os mineiros dos Andes chamam ele de Tio Supai e fazem rituais para ele antes de entrar nas minas. É tipo pedir permissão para o dono da casa antes de entrar. Só que o dono é um deus ancestral que pode te soterrar se ficar pistola. E se você acha que Supai ficou no passado, se liga só. Ele é a estrela principal da Diablada, uma dança tradicional da Bolívia e do Peru. É tipo um carnaval, só que com máscaras diabólicas e muito mais história por trás. Mas olha, se você achou esse deus maneiro, espera só até conhecer o próximo ser mitológico que vou apresentar, Cipactli, um monstro tão sinistro que vai fazer Supai parecer um gatinho de estimação. E é isso, galera. Mais um ser mitológico menos popular que acabou de ganhar sua atenção. Cipactli está chegando. Não percam as contas, esse é o número 6. Vamos falar de uma criatura que faz o Godzilla parecer um lagartinho de estimação. Preparem-se para conhecer Cipactli, o monstro que literalmente virou o mundo. Imagina só um crocodilo mutante misturado com peixe, mas espera aí, tem um detalhe bizarro. Essa criatura tinha bocas em todas as juntas do corpo. Sim, você não ouviu errado. Enquanto a gente reclama de uma boca para alimentar, esse bicho tinha várias. Talk about having a big appetite, né? E falando em apetite, esse monstrão era tão faminto que engolia literalmente qualquer coisa que passasse perto. Tipo aquele seu tio no churrasco de domingo, só que 1000 vezes pior. Mas a história fica ainda mais doida. Os deuses Tezcatlipoca e Quetzalcoatl, que deviam ser muito corajosos ou muito loucos, olharam para essa criatura do caos e pensaram: que tal usar esse bicho para criar o mundo? E foi exatamente isso que fizeram. Sabe aquele ditado, dividir para conquistar? Então eles levaram isso ao pé da letra, pegaram o corpo do Cipactli e literalmente dividiram no meio. Uma parte virou o céu e a outra virou a terra. Imagina só o tamanho dessa criatura. O nome Cipactli significa lagarto ou crocodilo na língua asteca. Mas convenhamos que chamar essa criatura só de lagarto é tipo chamar um tsunami de ondinha. Nos códices astecas, ele aparece como uma criatura gigantesca que faria qualquer kaiju japonês tremer nas bases. E sabe o mais interessante? Essa lenda é muito parecida com o mito babilônico de Tiamat. Parece que várias culturas antigas curtiam a ideia de que o mundo nasceu do sacrifício de um monstro gigante. Deve ser por isso que o mundo às vezes parece tão caótico, né? E por falar em caos, já ouviram falar do Kishi? Esse é outro ser mitológico que vai fazer vocês perderem o sono.
Agora vou contar para vocês sobre um dos seres mais sinistros da mitologia africana. E não é aquele seu ex que some e reaparece do nada. Imagina só você conhecer uma pessoa super charmosa, com um papo legal, jeito sedutor, mas quando você menos espera, bum! A pessoa mostra sua verdadeira face. Literalmente. Esse é o Kishi, uma criatura da mitologia angolana que dá um show de falsidade. O Kishi é tipo aquele filtro do Instagram que você usa para parecer mais bonito, só que ao vivo. De um lado, ele tem uma cara linda, sedutora, daquelas que faz qualquer um cair na conversa. Mas do outro lado, meu amigo, é uma hiena faminta. E não é força de expressão, não. É uma hiena mesmo. Ele é especialista em usar seu lado bonito para atrair mulheres desavisadas. Quando consegue ficar sozinho com a vítima, tcharam! A face de hiena entra em ação e... Bom, vocês já podem imaginar o final dessa história, né? Não é nada agradável. Na cultura bantu, o Kishi é tipo um alerta ambulante. Sabe aquele ditado, as aparências enganam? Então, ele é a personificação disso. É como se fosse um outdoor gigante dizendo, cuidado com quem você confia. E o pior é que esse cara é durão. Segundo as lendas, não dá para se livrar dele facilmente. É tipo aquele spam que você não consegue bloquear, só que 1000 vezes pior. Hoje em dia, o Kishi virou meio que uma lenda urbana na África Central. É aquela história que todo mundo conhece alguém que já viu. Tipo o primo do seu tio que jura que viu um ET. Mas falando sério, essa lenda nos ensina algo importante. Nem tudo que reluz é ouro. E às vezes, o príncipe encantado pode ser, na verdade, um lobo mau. Ou nesse caso, uma hiena. E aí, gostou dessa história? Então não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Na sequência, vou contar para vocês sobre Baiame, um ser ancestral australiano que é tipo um super-herói dos aborígenes. Vai ser mais doido que festa de formiga com açúcar. Estamos chegando ao fim, mas ainda não acabou. E lembrem-se, se alguém parecer perfeito demais para ser verdade, dá uma olhadinha nas costas dele, vai que tem uma cara de hiena escondida por lá. Vamos conhecer agora um dos seres mais poderosos da mitologia que vocês provavelmente nunca ouviram falar. Preparem-se para conhecer Baiame, o pai de literalmente tudo na mitologia aborígene australiana. Imagina só um gigante absurdo que decidiu um dia que ia criar o mundo inteiro. Tipo aquele seu tio que resolve fazer um churrasco e acaba reformando a casa toda. Pois é, Baiame é assim, só que multiplicado por 1000. E não é que esse cara é basicamente o CEO do universo? Criou rios, montanhas, bichos e ainda deu uma ajudinha para os humanos ensinando como viver. Tipo um professor particular cósmico, só que sem cobrar mensalidade. Sabe a Via Láctea? Então dizem que é onde ele mora. Imagina só o aluguel dessa casa, hein? E ainda por cima ele é casado com Biragnulu, a deusa da fertilidade. Um casal power que faz Kim e Kanye parecerem amadores. Mas calma que tem mais. Baiame foi o cara que ensinou os humanos a caçar, praticamente um survival coach divino. E não satisfeito, ainda criou o primeiro fogo sagrado. Tipo um Bear Grylls ancestral, só que muito mais maneiro. O mais legal é que até hoje os aborígenes australianos consideram Baiame super importante nos rituais de iniciação. É tipo aquele padrinho que todo mundo respeita na família, só que nesse caso, ele criou o universo inteiro. E olha só que interessante, ele é o guardião da ordem e da lei. Basicamente, um juiz supremo celestial, só que sem aquela roupa preta intimidadora. Imagina só receber uma multa assinada por ele? Nem ouse contestar. Bom, galera, esse foi Baiame, o pai de tudo que existe, segundo a mitologia aborígene australiana. Um verdadeiro mestre do universo que faria até He-Man ficar com inveja. E já que estamos falando de seres mitológicos impressionantes,
Quem vem a seguir é o Nuke-La-Vie, uma criatura que vai fazer vocês agradecerem por Baiame ser tão gente boa. Se chegou até aqui, vamos ao que interessa. Conheça Nuke-La-Vie. Vamos falar de uma criatura que é basicamente um pesadelo ambulante da mitologia celta. Imagina só um demônio marinho que parece que saiu direto de um filme de terror bizarro dos anos 80. O Nuke-La-Vie é tipo aquele projeto que deu errado no laboratório. Metade cavalo, metade humano, só que sem pele nenhuma. Isso mesmo que você ouviu, é tudo músculo e veia exposta. Nojento, né? Mas calma que piora. Esse monstrão tem um olhão vermelho brilhante que mais parece um farol de carro quebrado. E o bafo? Meu amigo, nem o pior dragão tem um hálito tão terrível quanto esse cara. Era só ele dar uma respirada que acabava com toda a plantação. Imagina ter um vizinho desses, hein? Os escoceses das Ilhas Órcades consideravam esse cara o espírito mais terrível de toda a Escócia. E olha que a Escócia tem cada história sinistra. O Nuke-La-Vie era tão cruel que saía por aí fazendo um verdadeiro massacre, sem dó nem piedade de bicho ou gente. Mas sabe qual é a parte mais engraçada? Esse demônio todo-poderoso tinha medo de água doce. É tipo aquele valentão da escola que tem medo de barata. Se você encontrasse um Nuke-La-Vie, era só correr para o rio mais próximo que estava salvo. E tem mais. O bichão não aguentava nem fumaça de alga queimada. Imagina só um demônio marinho que não aguenta cheiro de alga. É tipo um vampiro que tem alergia a alho, só que mais bizarro ainda. Quando esse cara aparecia, todo mundo já sabia que vinha problema pela frente. Era tipo aquele amigo que só aparece quando precisa de alguma coisa. Só que nesse caso, era fome e doença que vinham junto. E por falar em criaturas bizarras, para encerrar vamos conhecer o Tsuchinoko, uma cobra japonesa que parece que engoliu uma bola de boliche. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas histórias malucas. Então vamos ao que interessa, para finalizar com vocês, Tsuchinoko. E na 10ª posição temos uma criatura que parece ter saído de uma festa open bar mal sucedida. O Tsuchinoko. Imagina só uma cobra que resolveu exagerar no rodízio de sushi e ficou com aquela barriguinha saliente. Pois é, essa é a aparência dessa figura peculiar da mitologia japonesa. Mas não pense que é só uma cobra gordinha qualquer. Essa criatura tem habilidades que fariam qualquer atleta olímpico morrer de inveja. Ela consegue dar saltos dignos de um canguru com jetpack e, o mais impressionante, pode falar. E não só fala, como também mente descaradamente para os humanos. Tipo aquele seu amigo que diz que só vai tomar uma cervejinha. Falando em bebida, dizem que o Tsuchinoko é fã de uma birita. Será que é por isso que ele fica dando esses pulos malucos e fazendo sons estranhos? E quando ele está muito empolgado, morde a própria cauda e sai rolando por aí como se fosse um pneu fugido. Já pensou em encontrar uma cobra bêbada rolando morro abaixo? Socorro! O bichinho é tão raro de se ver quanto político honesto em época de eleição. Os japoneses até oferecem recompensas para quem conseguir capturar um. Mas até hoje, nada. Vai ver, ele tá ocupado demais fazendo cosplay de roda ou contando histórias da carochinha para os outros yokais. E sabe o que é mais engraçado? Essa criatura meio cobra, meio mentirosa, meio atleta e totalmente maluca acabou virando um símbolo do mistério da natureza e do medo do desconhecido. Mas convenhamos, se eu encontrasse uma cobra gorda falante que gosta de beber e rolar por aí, também ficaria com medo. E aí, curtiu conhecer esse vídeo e essas criaturas bizarras? Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like maroto. Compartilha com seus amigos também, principalmente com aquele que sempre mente que só vai tomar uma cervejinha. Quem sabe ele não é um Tsuchinoko disfarçado? Até a próxima e cuidado com as cobras bêbadas por aí.